Não é pelos partidos serem pequenos que não têm ideias corretas. Portanto, para mim, eu vou ver o que eles têm a dizer, até pode ser que me identifique mais com eles. Até pode ser que me identifique mais com eles do que o partido em que estou a pensar a votar. Portanto, mano, sei lá, vou ouvi-los pelo menos. Senhora do Grafeno. Oh, puto, estás a brincar. A senhora do Grafeno não vai concorrer às eleições, para não. Estamos a brincar, não me brinques comigo. Que achei relevante. Alguns são inocentes, mas não, que tragam nada. E acho que alguns são só mimo. Ok. Portanto, vai ser interessante isto. Vamos embora, meus amigos. Mais uma viagem aqui, neste canal. A seguir vamos de Mario Kart, depois disto. Cá estamos. Boa noite, CRTP recebe mais uma vez no Capitólio em Lisboa para o único debate rumo às legislativas que reúne as lideranças de todos os partidos que não tinham lugar no Parlamento nas eleições anteriores, mas que querem passar a ter. E são assim 11 os candidatos que estão esta noite no horário nobre da televisão pública, 10 aqui no Capitólio e mais uma à distância por decisão própria. A menos de 2 semanas das eleições, vai deste modo poder conhecer os argumentos fundamentais de Jorge Nuno de Sá, que é o presidente do Aliança, de Cidália Guerreiro, cabeça o Aliança é o partido que o Santana Lopes criou, correto? E depois basou só. Tipo, eu curto dessa perspectiva, que é basicamente crio uma cena e depois cago naquilo. Tipo, nunca mais lá aparece. Imaginem, agora vamos começar o partido do semiverso. Tipo, o partido que sou eu que o crio e depois desapareço. Tipo, imaginem, isto era brutal. Eu criava um partido, vocês iam para lá todos. E depois eu ia-me embora. E de repente passava a ser um profeta. Tipo, um profeta longínquo. E vocês começavam a ter, tipo, a palavra do Senhor. Que era eu, neste caso. O Senhor. Ganda Rui, pá! Obrigado pelos 19 meses, meu. Que caralho. Eu tenho que mudar este alert e já vos explico porquê. Este alert dá-me copyrights. Nunca percebi porquê. É uma estupidez. É uma parvoíce. É estúpido. Não faz sentido. Eu agora estou a falar por cima do alert do Rui, que é para ver se isto não me dá problemas de copyrights no vídeo. Muito obrigado, ganda Rui, pá. Obrigado pelos 19 meses, meu. És lindo, meu puto. Mas tenho que mudar este alert. Tenho que mudar este alert porque este alert lixa-se sempre. É uma coisa muito legítima. Ele na Aliança ficou presidente da Câmara na Figueira da Foz. Eu sei, eu percebi. PMRPP. Eu sei que Vítor Nuno Silva, presidente do RIR, Reagir, Incluir e Reciclar. Como independente. José Pinto Coelho, o presidente do ERGT. Pedro Soares Pimenta. Espera, eu já vi aquela cara em algum lado. José Pinto Coelho, o presidente do Silva, presidente do RIR, Reagir, Incluir e Reciclar. Reagir, incluir e reciclar. Então o Tino é o meu presidente. Agora já percebi. Porque houve pessoal que foi ao Twitter dizer o RIR é o partido do Chi, não é? E eu fiquei tipo, porquê que... What the fuck? Fiquei tipo do género, mas porquê? E agora já percebi. Era que eu percebi a piada. José Pinto Coelho, o presidente do ERGT. Pedro Soares Pimenta, presidente do MPT, Partido da Terra. Também... Podia ser Rage Incoming. Sei lá, o outro, não sei. Rage Incoming. Estás a ver? Tipo, o nome do partido. Joaquim Rocha fazia mais sentido. É o presidente do Nós Cidadãos. À distância está então Bruno Fialho, presidente da ADN, Alternativa Democrática Nacional. Ainda Hélio Sousa, o secretário-geral do JPP, Juntos pelo Povo. Também Amândio Madaleno, que é o presidente do PTP, Partido Trabalhista Português. Renata Câmara, a porta-voz do MAS, Movimento de Alternativa Socialista. E a finalizar esta menina chama-se Câmara. Câmara Matos Gomes, que é o líder do Volt Portugal. Apresentei-os pela ordem que resulta da votação de 2019, isto com exceção do Volt, que surgiu no fim porque não concorreu às legislativas. Chama-se Câmara. Boa noite a todos, muito bem-vindos e vamos então ao debate. It seems we have a little bit of a conflict. Comecemos precisamente por esta ordem e por isso, Jorge Nuno de Sá, boa noite e bem-vindo mais uma vez. Dá duas mulheres. No argumentário da Aliança diz que se enquadra no coração da direita. A minha pergunta é em que é que a sua direita se distingue das outras direitas? A direita que se diz tradicional, liberal e outra que é representada pelo Chega. Porquê é que eles riem muito? Muito boa noite, muito obrigado. Vejo Câmara de Cidade. O RTP dar voz a todos os partidos. É o primeiro canal a fazê-lo em sinal aberto e isso é muito importante para todos, até para que os portugueses possam ter uma opção clara de voto no próximo dia 30 de janeiro. Nós costumamos dizer, desde o último congresso que afirmamos que estamos no coração da direita, precisamente por isso. Nós somos uma direita que inclui, que não segrega, que não separa, e isso afasta-nos da extrema-direita.
Não admitimos que se possa ser direita e pôr portugueses contra portugueses, cidadãos contra cidadãos, apenas para benefício próprio. Okay. Nós também estamos afastados de uma direita liberal, pura e simplesmente liberal, porque acreditamos num Estado que assegure também os pilares sociais fundamentais, a educação, o apoio social e a saúde, de forma a que o elevador social possa funcionar e as pessoas se integrarem. Não somos uma direita confessional, não somos, costumamos dizer, uma direita fechada numa sacristia qualquer, e estamos longe do centro dos negócios e das negociatas. Portanto, somos aquilo que nós chamamos o coração da direita. É um projeto político recente, não sei se afirmará nos próximos 15 dias ou nos próximos 5 anos, mas tenho a certeza que viemos para ficar. Ok. Vamos já falar mais das vossas ambições. É basicamente o PSD. Trazem o desafio inicial, é tal como foi no caso. Sim, mas é tipo, imagina, é uma divergência do Santana. Isto foi o Santana que cagou no PSD e fundou um partido que é basicamente o PSD. Pronto. Essencialmente, é um bocado a equipa B do PSD. Tiveram bem, malta. Isso é um bocado essa a ideia. É um bocado essa a ideia, eu acho. Pá, eles têm ali umas ideias que diferem um bocadinho. Inclusive esta questão do... que a saúde, a educação e etc. Quer dizer, o PSD também defende isso, verdadeiramente. Tanto tem razão. É o PSD. É o PSDB. Dizer-nos, no fundo, o que é que podem trazer de novo ao Parlamento. A vossa ambição é conseguirem pelo menos um mandato. É ali o Seixal do PSD. Terão, obviamente, ter ambição de mais. Cidália Guerreiro, já o disse, é cabeça de lista por Lisboa do PCTP-MRPP. O PCTP-MRPP pretende o quê num Parlamento ao qual quer chegar através de umas eleições burguesas e na qual os portugueses vão votar em branco em sentido, se vamos dizer, não é um sentido literal, presumo que queiram dizer que os portugueses não sabem exatamente no que é que estão a votar. Porquê? Boa noite. Então podemos começar exatamente por aí, podemos começar pela razão que temos estas eleições. O que é que neste momento está em causa? O que é que aconteceu para, a meio de uma legislatura, termos de novamente escolher um novo governo? Isto é muito simples. O Parlamento implodiu-se, no fim de contas. Precisou... Eu nunca consigo confiar em pessoas que dizem no fim de contas. Pá, desculpa, eu não confio. Uma pessoa que diz no fim de contas, para mim, está imediatamente excluída. Precisa de se reconfigurar, porque precisa, naturalmente, é necessário tomar novas medidas, e essas novas medidas precisam de novas alianças. Estas pessoas raramente têm destaque. É efetivamente a razão pela qual nós estamos neste momento perante eleições antecipadas e que foram desencadeadas conscientemente pelos representantes. E quem é que a Cidália responsabiliza particularmente? A responsabilidade é de todos, sendo que a responsabilidade principal será daqueles partidos que assumiram um compromisso, seja formal ou não, mas a verdade é que criaram a ilusão de que, em conjunto, poderiam resolver o problema e, nessa base, de acordo com isso, de facto, é aquilo que nós dizemos. PCP e Bloco, no fundo, apoiaram durante 6 anos um governo, foram apoiando orçamentos, foram votando esses orçamentos, e é estranho que, ao fim, de facto, de 6 anos, parece que ficaram perplexos também, porque, afinal, este governo desfez-se. Esta chamada geringonça que já não existia, desfez-se. Mas a questão aqui, de facto, o que nós temos também de... Ainda não percebi de que lado é que ela está, ou seja, ela basicamente refere os partidos todos, e ainda não percebi em quem é que ela coloca a responsabilidade, se é no PS, se é no BE ou no PCP. Não estou a perceber aqui. Não estou aqui a perceber. Ela é bolchevique. Ela não disse nada. Fez muito pela política, mas não sei, eu não conheço a história desta senhora. Diferente. É que neste momento nenhum destes partidos pode garantir... Estes, Bloco de Esquerda, PCP... Estamos a falar nos partidos, naturalmente, que sim, estavam... Sim, o PCP, MRPP é um partido que já existe há muito tempo. Desencadearam estas eleições. Isto para explicar... Se não tiverem errado, eu acho que é um partido que já existe há mesmo muito tempo. Também. Portanto, aquilo que se sabe, aquilo que nós vimos, até pelos debates que foram decorrendo, existe há muito tempo. Nenhum destes partidos pode garantir que vai apresentar o programa com que se apresenta agora ao eleitorado. Logo depois foram eles que fizeram tipo, basicamente a oposição ao regime militar na altura, certo? Tipo, a principal oposição ao regime militar. Eu não quero estar a colocar essa responsabilidade sem saber, mas a realidade é que me dá a ideia é que foi esta malta que tentou fazer aquele golpe
aquele golpe comunista na altura, certo? Porque o que nós sabemos e temos a certeza é que não vai haver nenhuma maioria absoluta e que, portanto, vai haver a necessidade... Para terminar, até para não desequilibrarmos já os tempos, Cidália, se o PCTP-MRPP estivesse no Parlamento, teria feito tudo para que o governo não caísse. Estou a concluir. Não, naturalmente que não. Mas naturalmente que nós, se estivéssemos no Parlamento, também teríamos princípios completamente diferentes. E já nos vai falar deles mais à frente, seguramente. Vitorino Silva, boa noite e bem-vindo também. É o presidente do Reagir, Incluir, Reciclar. A sigla é RIR. O Vitorino Silva já tentou várias vezes chegar ao Parlamento e há muito tempo que diz que o povo quer ver o Tino, usando aquele que é o seu diminutivo no Parlamento. Da última vez teve só 35 mil votos. Faltam muitos para chegar lá. Não foi várias vezes, só foi uma vez. O partido em termos de legislativas, só foi só uma vez. O Parlamento é legislativas. Exatamente. Só foi uma vez e o partido tinha 2, 3 meses, completamente abafado. Foi a votos num país em que há 2 divisões. Ok? O Carlos Daniel é a vez fala lá de futebol e estão 22... Eu não faço há muito. Não, mas estão 22 jogadores dentro do campo e o relato faz-se na mesma e vemos na televisão o porquê também de não estarmos todos em campo ao mesmo tempo. E só somos 20. Estamos aqui porque a democracia não pode estar inclinada. O jogo, o campo não pode estar inclinado. E depois também dizia que houve 2 debates. Ontem e chamaram-lhe o debate dos partidos grandes. Eu quero dizer aqui aos portugueses do mundo, que em Portugal não há partidos grandes. Porque se houvesse partidos grandes, não havia 50% de portugueses que não votam. Eu acredito que nas eleições do dia 30 vai haver um partido grande que vai ser o RIR e que vai entrar e que vai falar para aqueles 50% que não votam. Depois, há o sistema e os fora do sistema. Imagina, o Tino, a cena é um bocado difícil não gostar do Tino, não é? É um bocado difícil. Só que o problema é quem é que vota no Tino? Estão a perceber? Pá, não é por mal. Se calhar até nós é que estamos errados. Se calhar nós é que devíamos votar no Tino. Sei lá eu, man. Só que eu acho... Depois diz que há um partido grande, exato. Pá, imagina, 35 mil pessoas já é gente. 35 mil pessoas já é gente. Pá, não sei, meu. Não vai fazer nada, exato. Um bocado essa há uma coisa que quero dizer também aqui hoje aos portugueses. O sistema, dia 30, não vai a votos sozinhos. E depois, eu quero dizer que há uma coisa que eu estou ao mesmo nível daqui destes meus parceiros de debate. As sondagens não se enganaram. Não nos puseram abaixo de 0. E quero dizer que no dia 30 as sondagens vão ter que pedir desculpa. Vitorino, e rapidamente, o que é que gostava de levar para o Parlamento? Esta, no fundo, é a primeira questão genérica, embora... É a primeira. Só estamos aqui, e as eleições eram de 4 em 4, caiu porque a direita e a esquerda, que são os 2 blocos, as 2 forças, viraram as costas aos portugueses. Eu estou aqui para ser a ponte. Portugal tem que ter uma ponte, é um país com história, e que tem que ter uma ponte que liga a direita e a esquerda. Bem dito. Muito bem. José Pinto Coelho, no seu caso, não há dúvidas entre direita e esquerda. É o presidente do ERC, já o disse. Teve pouco mais de 17 mil votos da última vez. Este é um... de 2 anos. Eu tenho a sensação que já vi este... Para... eu já vi este homem, pá. Onde é que eu já vi este homem? Ah, ok. Já sei quem é. Man. Ok, estou a ver. Já vi este senhor, já. Mudar a Constituição do PNR, ok. Efetivamente. Boa noite, Carlos. Boa noite ao painel. Boa noite, portugueses lá em casa. Repare uma coisa. Quando um partido vem a um debate de 4 em 4 anos, não consegue disputar com as mesmas armas que disputam os partidos que chamou os partidos principais. E, efetivamente, são os partidos principais pela desgraça em que nós estamos. Eu não quero interromper, mas o José Pinto Coelho esteve num debate idêntico a este há pouco tempo, nas últimas legislativas. Estavam aqui representantes do LIVRE, da Iniciativa Liberal e do Chega e conseguiram ser eleitos. Eia, com caraças. Eia, mano, olha, eu adoro o Carlos Daniel. Pá, desculpa, o Carlos Daniel. Se desse para votar no Carlos Daniel, eu votava no Carlos Daniel. O gajo é lixado, mano. O gajo é lixadíssimo. Não vale a pena. Eu, neste momento, se isto me acontecesse, eu pensava, ok, vou-me embora. Vou-me só levantar. Exato. Vou-me erguer e vou-me embora. Não vale a pena estar aqui. Repare, que são partidos
São partidos que fazem parte do sistema. Agora, tem o colo mediático. O Chega e também. Eu não tenho dúvidas que há milhares e milhares e dezenas de milhares de pessoas que partilham das nossas ideias e convicções. Não tenho a menor dúvida disso. Claro. O que acontece é que a desigualdade de oportunidades é de tal maneira gritante e a mentalidade do voto útil ou estratégico também é um cancro nacional que faz resultar isto. Uma coisa é certa, o ERGT é um partido que anda há 20 anos a ter razão, é um partido que sente o dever de dizer a verdade, custa que custar, e nós somos combativos. Eu não tenho dúvidas que pode haver... Quando uma pessoa diz que é um partido que anda há 20 anos a ter razão, há logo ali uma red flag. Porque uma pessoa, a partir do pressuposto que tem razão em tudo, meu Deus. Uma surpresa. A mensagem do Chega não ocupa esse espaço. Eu não quero falar... Não ocupa porque eu não quero falar de outros partidos, mas já não estou aqui, depois eu estou a falar do meu partido. Não ocupa este espaço por uma razão muito simples. Todos os partidos que estão na Assembleia da República... E os monarcas não estão ali? É um partido único da Assembleia da República. Tem a ver, restauracionistas. Todos eles fazem parte deste regime e desse sistema. Todos estes partidos aqui também. O ERGT é o único partido que não sufraga este regime de Abril, é o único partido contra este regime assumidamente e contra este sistema. E neste momento particular da nossa sociedade ninguém e do tem mundo, paciência. O ERGT é um partido que está ao lado dos resistentes pela luta pela nossa liberdade contra esta fraude chamada a pandemia do Covid-19. Eu já vou querer ouvir mais sobre isso, até porque é um tema que não foi falado com os outros partidos. E é um tema, todos estão comprometidos. De que vamos falar hoje seguramente. Pedro Soares Pimenta, bem-vindo. Mano, ele não só é contra o 25 de Abril, mas como também é contra a pandemia. Ou seja, este senhor é contra tudo também. Como falámos há pouco do MRPP, dizer que eram contra tudo, aqui é exatamente a mesma coisa. Portanto, imaginem, vamos imaginar que vocês têm um campo de futebol. Tem o lado direito do campo e tem o lado esquerdo do campo, certo? Do lado esquerdo do campo, atrás nas bancadas, está o MRPP. Do lado direito do campo, nas bancadas, estão estes senhores. Bem, o presidente do MPT, Movimento Partido da Terra. Isso é que dá para perceber. Está na agenda do vosso Imagina, os extremos dos extremos. Eles não são os extremos, eles não são os jogadores extremos, eles são os extremos dos extremos. Estão a perceber? Há quase 3 décadas e não há que ignorá-lo nem deixar de o reconhecer. Mas, entretanto, além dos verdes, que também já estão há muito tempo, surgiram um PAN, agora o LIVRE, a falar também muito de ecologia, foi ultrapassado ou, pelo contrário, tem alguma coisa diferente para propor que o leve ao Parlamento? Muito boa noite ao Carlos, boa noite aos nossos colegas, boa noite a todos os portugueses que nos estão a ver em casa e um bom ano de 2022. O MPT não foi ultrapassado, se calhar a mensagem não passou da melhor forma. Senhor, imagina, este senhor não é por mal, mas eu achava que o Tiago Maia era pouco carismático. Mas este senhor, valha-me Deus, meu. Este senhor é muito pouco carismático. Este senhor parece um professor de TIC. Os partidos, até com capital próprio, conseguiram... Ele parece que vai adormecer a qualquer momento. O Partido da Terra tem tentado, e estas eleições novamente, pretende trazer uma agenda política ecologista e humanista para Portugal. Nós existimos, como disse, há mais de 30 anos e não somos apêndice de ninguém, não somos radicalistas. Partido da Terra, ok. E como tal, defendemos propostas ponderadas, esquematizadas e de futuro. E em que é que são distintivas? Identifico-me, por exemplo, uma questão fundamental quando se diz um partido que defende a ecologia e o humanismo. Isso, há muitos que... MPT, há muitos que têm essa bandeira, mas são muitos que apareceram há relativamente pouco tempo. E a ecologia não pode ser uma ecologia de modas, tem que ser ecologias estruturais para que daqui a 10, 15, 20 anos possamos ter um resultado em Portugal do que é que deve ser a ecologia e a defesa do ambiente. Aí, a bocas para o pano. O que se vê nos partidos que neste momento até estão com assento parlamentar é que eles aprovam grande parte dos projetos do partido de governo, partido esse que aquilo que tem feito é aniquilado essas mesmas políticas estruturais que devem ser feitas para defender o ambiente em Portugal e para defender também as pessoas mais carenciadas, os idosos,
pouca gente Miguel fala. Lapa. Parece que as pessoas, quando acabam da sua ação contributiva, passam a ser um empecilho para o governo, não há o apoio, e isso realmente é incrível, e isso nós não fazemos. Quando eu digo que não somos radicais, é exatamente por isso. Nós não olhamos para os votos, não olhamos para as eleições. Este senhor é um earthbender. Nós olhamos para as pessoas. Porque é incrível um partido animalista, que se diz ambientalistas, mas que no fundo não é, consegue aprovar um partido que está no governo. Imagina, o meu consegue, partido... como está no governo... O meu partido há de se chamar completo. Porque enquanto os outros estão partidos nas suas ideologias, eu estou completo. Esse é o meu... Que apoia ao governo. Esse é o meu slogan. 70% é só para dos projetos de um partido, que aquilo que tem feito é menosprezar a ecologia. Ora, quem se diz ambientalista, quem se diz defensor dos animais e potencia um partido e aprova 70% das propostas do partido do governo, sendo esse partido um partido muito pouco ecologista e muito pouco animalista, é no mínimo estranho. O que leva a crer que não é essa e muito pouco animalista, é no mínimo estranho. Eu adoro que isto vai ser isto. Este debate vai ser incrível. Um partido muito pouco ecologista e muito pouco animalista é no mínimo estranho. O que leva a crer que não é essa a real intenção deles. A real intenção deles é terem votos, não é defender aquilo que eles dizem que defendem. Que o pode diferenciar perante determinados eleitorados onde há outros partidos, obviamente, que concorrem para eles. O que será que ele queria dizer? Joaquim Rocha Afonso, presidente do Nossos Cidadãos, a sua bandeira é combater clientelismos e a corrupção. É isso que quer levar para o Parlamento? Boa noite, Carlos Daniel. Boa noite aos portugueses. Não é propriamente essa a nossa principal bandeira. A nossa principal bandeira tem sido, desde a nossa fundação, a partir de vários movimentos cívicos independentes, sem qualquer ligação partidária, quebrar o ciclo vicioso da corrupção que gira à volta do Parlamento. Este senhor a falar, sabem quem é que ele me lembra? Não sei se todos viram Harry Potter, mas lembra-me o Barty Crouch. Sabem o Barty Crouch? O gajo que anunciou o Triwizard Tournament. É bué parecido a falar, mano. Não parece... Não é tipo a cara dele, não é a cara dele. É o gajo, a expressão a falar. Tipo... Não sei quem é... The Triwizard Tournament. Em Portugal... Qualquer cidadão independente, sem qualquer ligação partidária, pode ser eleito democraticamente, desde Presidente de Junta de Freguesia até Presidente da República, passando por Presidente de Câmara, mas não pode ser deputado. E só vão poder entrar aqueles que tiverem 17 anos. São eleitos por um partido e que depois passam a independentes, são enumerados como não inscritos. Ou seja, existe uma aversão grande neste sistema da corrupção. O que é que gostava que mudasse? Desculpa? O que é que gostava que mudasse, que fosse possível então, em concreto? O que nós propomos é que passe a ser possível cidadãos independentes, grupos de cidadãos, poderem concorrer também ao Parlamento. Para isso é necessário fazer uma reforma política e eleitoral e alterar a Constituição. A democracia não é uma democracia plena... Deixe-me só perguntar nisto. Quando diz a corrupção à volta do Parlamento, é onde é mais grave a corrupção no país? Considera que é à volta do Parlamento? Vou-te explicar. Há 4 blocos à roda de qual giram os 18,2 mil milhões que fogem por ano para a corrupção. Cerca de 7 vezes mais do que o orçamento da saúde. Portanto, nós temos o governo, os chefes das empresas oligárquicas que mandam no nosso país, as grandes sociedades de advogados e os senhores deputados. E as pessoas são sempre as mesmas a rodar nesta roda. Man, sabem uma coisa? Há certas pessoas em Portugal. Isto deve vir de uma geração de política há muitos anos. Mas a realidade é que eu não sei porque é que as pessoas... Não sei porque é que houve este trend em Portugal das pessoas falarem assim. Porquê é que se fala assim na política? Qual é que é? Será que eles acham que as pessoas absorvem mais rapidamente a informação? Esta cena do... Tipo, mano, ninguém quer... Um gajo não absorve. Eu não absorvo. Eu só me dá para rir.
Epá, desculpem, eu não sei de onde é que isto surgiu, mas isto é um discurso completamente... Não faz sentido, não é fluido, é uma coisa parva. É esquisito, pá, não sei de onde é que isto apareceu. Que toda a gente de repente começa a cantar assim. Parece que estão a cantar, a falar. É se nós conseguirmos eleger deputados que sejam independentes, não estejam com qualquer ligação partidária, nós vamos conseguir quebrar este... Mas o senhor agora também tem uma ligação partidária, é o líder do partido. Eu costumo dizer que o Nós Cidadãos é um partido político por imposição legal. Porque, de facto, e aliás foi-me perguntado por um líder de outro partido, que tem assento parlamentar... Mas este senhor queria um partido para acabar com os partidos. Se nós conseguíssemos alterar esta ordem de coisas, dos independentes não poderem ser eleitos para o Parlamento, se o Nós Cidadãos seria extinto. E eu disse... imediatamente passaria a ser um grupo de independentes e deixaria de ser um partido. Muito bem, estou esclarecido. À distância, já o disse, por opção própria está Bruno Fialho, é o presidente da ADN, Alternativa Democrática Nacional, era anteriormente Partido Democrático Republicano, e podia até começar por aí. O grupo de cidadãos não queria um partido, como eles fizeram? Qual é que é aqui? Ou seja, eles querem se desvincular da ideia de ter um partido para terem um partido? Ou seja, eles criaram um partido para se desvincularem da ideia de ter um partido. O que é que propõe diferente, Bruno Fialho? Boa noite e bem-vindo ainda aqui à distância. Mas diferente do que propunha... Isso é aqui em todo lado. O que é que queres que se faça em relação a isso? Boa noite, Carlos. Boa noite a todos os portugueses. É uma excelente pergunta, mas primeiro eu gostaria de cumprimentar os meus companheiros de partidos que estão aí em estúdio. Eu recusei-me a fazer o teste para entrar no estúdio. Considero que é inadmissível solicitarem medidas ilegais para que candidatos estejam juntos. E, eu sabia que isto ia acontecer. Eu sabia que íamos chegar aqui. Sabia que íamos chegar aqui, mano. Imaginem, à medida que nós vamos evoluindo enquanto espécie, eu vou tendo vislumbres de algumas coisas que vão acontecendo. E este gajo, eu já sabia que isto ia acontecer. Tive a minha convicção e o sentimento de esperança que vamos conseguir mudar Portugal para demonstrar inequivocamente que a democracia nós faz um parte partido diferente e que mantemos a nossa palavra, mas não seja independentemente que tenhamos que sofrer este tipo de segregação, como é evidente, mas iremos lutar contra tudo e contra todos. No entanto, eu ainda quero dizer mais uma coisa. Durante 2 anos apenas se falou numa situação em Portugal. Os noticiários, toda a gente só falava de pandemia. Chegámos às eleições e ninguém fala de pandemia. Ou seja, ninguém fala do elefante na sala. Este elefante vai ficar aqui. Bem, este gajo foi comprar um elefante de peluche para trazer para o debate. E aliás, nem me parece que tenha sido comprado o elefante, porque aquilo está sujo. O elefante está bué sujo. Aquilo parece um peluche. Parece um peluche de uma criança. Que ele roubou para trazer para um debate. E estou a pensar, o propósito deste partido é basicamente contestar a pandemia. E quando a pandemia acabar, o que é que eles vão fazer? E o programa todo comigo, porque nem fala de pandemia. E eu acho que é o importante é falarmos dessa situação. Vamos seguramente falar, aliás, aos portugueses, com certeza que vamos, mas convém explicar que... Mas vamos a fundo à questão da pandemia, mas deixe-me colocar esta nota, porque é relativamente à pergunta que me fez. Já o deixei à pergunta, já que voltou à partida, deixe-me dizer, a RTP colocou a si as mesmas questões que colocou a todos os outros no mute. candidatos. E vale a pena referir que em momento nenhum pediu sequer um comprovativo, apenas queria que se dissessem se tinham realizado algum teste ou se tinham de uma outra forma, estariam de outra forma dispensados, fosse por vacinação ou recuperação, de apresentar um certificado. E, portanto, a única coisa, nem sequer era um comprovativo, era a vossa palavra para dizerem se estavam numa ou noutra circunstância. Vai seguir as normas da DGS. Deixe-me só concluir isto. Em defesa, desde logo, da segurança sanitária de todos os que aqui estão, sejam... Diga, ele já estava a falar. Tu é que o
interrompeste. É esquisito interromper uma pessoa e dizer diga, não faz sentido. Se tu interrompes a pessoa, não lhe vais dizer diga, como se lhe tivesse a dar permissão para continuar a falar. Não, a pessoa já estava a falar antes de ti. Como assim diga? Os demais candidatos sejam todos que estão a trabalhar aqui. Eu já estou a dizer, pá. E há uma outra questão que é importante e que desde o início a RTP quis salvaguardar, que foi a sua presença, e essa está garantida neste debate, porque, como sabe, desde o primeiro momento que abrimos esta possibilidade de uma participação à distância, obviamente com meios garantidos por nós, tal qual está a acontecer. E pronto, colocada esta nota, acho que era RTP. Para responder à sua distância, a pergunta era o que é que o distingue da proposta então do PDR. Eu ouvi, mas antes quero dizer que... É pá, chato, vai direto à resposta, pá. Precisa ser testes para entrar nos transportes públicos. É pá, que é chato do caralho, meu. Porra, pá. Valha-me Deus, meu. Já lhe perguntaram 20 vezes a mesma coisa. E aí já não há... Mas antes não interessa. Sanitário, mas para entrar na RTP, pelos vistos há. Relativamente à questão o ADN é um partido novo. Nada tem a ver com o passado. Temos uma postura completamente diferente. Mudámos os estatutos, mudámos o nome... E o presidente do partido é o Bruno Fialho. Temos... Porque és tu. Portanto, ele falou na terceira pessoa. O presidente do partido é o Bruno Fialho. Grande senhor, por sinal, bastante atraente, gosto muito dele, muito boa pessoa, extremamente dinâmico, com ideias novas para o país. Tem um elefante de peluche. Portanto, novos militantes, novos apoiantes... É um novo partido. Pronto. É tudo novo. O que defendemos? Liberdade. Queremos dar esperança. E vamos dar essa esperança porque a nossa postura é única. Como se vê hoje aqui no debate. Claro. E, portanto, contra factos não há argumentos. Bruno Fialho, já volto. Parece a minha sobrinha de 4 anos a argumentar. No contexto do que tem sido a política de saúde em Portugal e nesta situação de emergência que se viveu ao longo dos últimos, sensivelmente, 2 anos. Não sei, deve ser só deste canal, Marco. Deve ter sido no início. Do JPP, Juntos pelo Povo, um partido político. Deve ter sido, foi no início, quando isto começou, que eu não queria falar sobre isso aqui, porque não tinha a certeza de nada. E a malta vinha toda para aqui falar sobre o Covid. E eu disse à malta para tirar a cena do vírus, que era para não haver esse problema. Está tudo, é Covid, é Corona, está tudo mutado aqui da stream. Tenho que tirar isso outra vez. Podem tirar isso, malta, não sei quem. Tem origem, como saberão, no Concelho de Santa Cruz, na Ilha da Madeira, ou no arquipélago da Madeira. Propõe-se trabalhar para melhorar a situação dos portugueses, a situação e mexer com o custo de vida do país. O que é que significa isso em termos de prioridades políticas, se pudesse ocupar um lugar no Parlamento? Muito bem, antes de mais, boa noite. Cumprimento os telespectadores, todos os colegas, Carlos Daniel. Este senhor parece-me uma personagem muito conhecida da ficção internacional, mas eu não vou dizer quem. Grandes. Antes não vou ser eu. Permite, Carlos Daniel, só referenciar que o JPP é se calhar o único partido que tem neste momento uma representação parlamentar na Assembleia. É uma personagem que a Lúcida Vaivalse gosta muito. Regional, grupo parlamentar com 3 deputados. E mais não digo. Que ganhou há 8 anos uma autarquia e essa característica garante não só a confiança do eleitorado, mas também uma capacidade de percepção dos problemas reais. É madeirense, sendo um partido político, como não sei muito bem, falado há pouco pelo representante do Nós, é herdeiro de um grupo de cidadãos e eleitores que não teriam possibilidade de ter pervivência no tempo, de ajudar as pessoas, de confiar também nos problemas e resolver os problemas das pessoas. Se não fosse pela via partidária, portanto, tivemos que nos juntar a ser um partido para constituirmos e defendermos a população. Naturalmente que se não o fosse, não conseguiríamos... Mas isso fê-lo, teve sucesso a nível local, depois já concorreu mais que uma vez local, a nível regional e nacional. E a minha pergunta é se o seu objetivo é estar no Parlamento Nacional ou é ter um deputado madeirense no Parlamento Nacional. Não, o nosso objetivo é seguir aquilo que eu estava a dizer, é fazer um crescimento sustentado. Ganhamos uma freguesia, ganhamos o concelho, ganhamos uma região e, naturalmente, é fundamental ter uma representatividade na Assembleia da República. Mano, honestamente, este partido não se devia chamar Juntos pelo Povo. Devia-se chamar Juntos pela Madeira. Fazia sentido. E eu não achava isso uma má ideia. Acho que faz mesmo sentido eles terem um deputado... Aliás, tanto eles como os Açores. Acho que faria sentido. Se não elegem,
noutros partidos, deveria haver esta possibilidade de criarem um partido. Mas eu acho é que não vão ter representatividade. Devem ter, sim, mas pertencem um bocado às agendas de outros partidos, percebes? Portanto, eu entendo que eles queiram ser independentes nesse... É ilegal partidos regionais. Mas porquê que é ilegal partidos regionais? Isso é um bocado estranho. Porquê que isso acontece? Por não defender o interesse nacional, é isso? Eles já têm uma situação diferente de Portugal. Por serem autónomos, sim, mas pertencem a Portugal na mesma. Não acharia bem esse nome caso chegassem à Assembleia se o PAN chegou. Senão o Partido de Lisboa ganhava. Vai, uma malta, vá, calem-se lá, vá, pronto, vamos avançar, pronto. Esqueçam a minha ideia, foi estúpida, vamos continuar. Sobretudo nesta fase de pandemia e dado a uma situação que tem passado um pouco à margem da discussão política, que é, os preços estão naturalmente juntos pelo Benfica. Não só a inflação, mas há uma espécie de imposto sobre Vimos fazer um juntos pelo que caiu sobre os portugueses e era só isto. E sobre as famílias. JPT. Sobretudo aqueles que menos ganham. Parece o nome de um as puto. Empresas deparam-se com os preços de um jogo online. Também nós estamos em janeiro e tivemos os custos acrescidos, não só no preço da energia, nos combustíveis, na alimentação, no acesso à saúde. E, portanto, é preciso medidas concretas. Eu terei depois a oportunidade de falar, no sentido de reduzir o custo de vida dos portugueses. E essas medidas já estão definidas, quer dizer, é muito simples pensá-las e refleti-las. Em primeiro lugar, é reduzir a carga fiscal. Em síntese, e depois poderá desenvolver. Reduzir a carga fiscal? Reduzir a carga fiscal e reduzir o peso da dívida do Estado e reduzir os custos do Estado. Portanto, para haver um equilíbrio orçamental e para haver uma maior eficiência no tratamento daquilo que é um país. Portanto, parece-lhe compatível reduzir a dívida e, ao mesmo tempo, reduzir a carga fiscal? Naturalmente que sim. Portanto, nós estamos com um peso de dívida em relação ao PIB de 135%. Em 2000 estávamos nos 50%. Mas a dívida resulta da acumulação de déficits, não é? Pois. Naturalmente. A carga fiscal? Naturalmente que sim. Portanto, tivemos aqui Ai, pá, isto é tão bom. Isto é a melhor cena de sempre, bro. Oh, mano, eu não acredito que é assim que isto aconteceu. Eu achei que o programa tinha ido abaixo, pura e simplesmente. Eu não pensei que fosse desta... Eu não pensei que fosse desta maneira, meu. Isto é brutal. Parece um senhor que está envolvido num processo de crime qualquer. Carga fiscal? Naturalmente que sim. Parece que foi... Parece que foi expulso do reality show. Ai, caralho, meu. Que bom. Élvio! Os portugueses votaram. Élvio, dá-me a tua jaqueta. Tão bom. Aqui um problema com a energia. Já se falou aqui dos custos de energia. Vamos falar da dívida. Cai. És o El mais fraco. Adeus. Está-se tudo a rir, puto, que bom. Aqui dos custos de energia. Vamos falar da dívida. Cai. Fazer uma pausa e voltamos a todo momento, assim que seja possível retomar. Eles a partirem-se a rir, puto. Fui falar. Querem-nos calar. Olha o Tino. Tinha que ser o Tino a dizer isto. Mano, imaginem a barraca que era. Aqueles candidatos que ainda não falaram. A barraca que era se não pudessem falar, puto. De repente, pimba, foi tudo abaixo. RIP Renata Câmara. Ardeu. Tão bom, puto. Vamos ver mais um bocadinho. Vamos ver mais meia hora disto. Vá, talvez mais 20 minutos disto. Estamos aqui há 39. Vamos ver mais 20 minutos. Não, a gente já dá à espera. Estamos de volta ao debate que a RTP promove. Grande Carlos Daniel, pá. Partidos que se candidatam às legislativas, mas não tinham. E depois paramos e voltamos à noite, ou assim. A interrupção que aconteceu foi brusca e, obviamente, inesperada. São circunstâncias que podem acontecer em direto. Tratou-se de uma pequena avaria. Foi o estagiário que puxou a ficha. Obviamente, as nossas...
O estagiário estava lá atrás e disse: não, pá, não vou ouvir este senhor. E puxou a ficha. Fodeu aquilo tudo. Tiveram que ir lá os eletricistas arranjar aquilo. Desculpas, mas são tais circunstâncias em que num momento em direto podem sempre suceder em televisão. Isto não é comum, a mim nunca me tinha acontecido, mas sucedeu. Grande Carlos Daniel, para manter a compostura neste. Quando o Hélio Sousa... Olha, para mim eu tenho um novo senhor favorito, é o Carlos Daniel. Carlos Daniel, maquiníssima, pá. Acho que devíamos fazer aqui uma ovação ao grande Carlos Daniel, pá, o melhor. Dos custos da energia, pois a energia nos traiu durante alguns minutos. A partir de agora está cumprido o nosso intervalo previsto e, portanto, vamos até ao final deste debate sem mais pausas, espero eu. Elvio estava a dizer-me, e pedi-lhe que concluísse rapidamente, até porque já tem uma ligeira vantagem no tempo, que lhe parece compatível, depois poderá desenvolver, compatibilizar, portanto, ser compatível, juntar carga fiscal menor e dívida pública cortar também. Sim, é possível reduzir o peso da dívida e da carga fiscal se reduzirmos as gorduras do Estado. E nós já o fizemos. Em 2013, quando herdamos 50 milhões na gestão do município de Santa Cruz, sem austeridade, sem aumentar os impostos às famílias e às empresas, com eficiência e com redução de gastos, fizemos. Portanto, é completamente... Tem tudo a ver. Santa Cruz propõe para o país e já poderá desenvolver. Portanto, Santa Cruz para o mundo. É preciso a política. Gerir o Estado com eficiência e com otimização. Amândio Madalena, o presidente do partido. Grande Amândio, pá. Temos um novo. Sérgio, obrigado pelos 8 meses, pá. Agradeço-te imenso, meu caro. És lindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela tua votação. Muito obrigado. Claro que sim, claro que tem razão, mas epá, isto é um bocado utópico, honestamente, esta medida, pá. Como é que vamos estar à espera de acabar com isso? Sérgio, obrigado pelos 8 meses. Português, o programa que apresenta é muito curto, é pouco mais que uma página, com algumas palavras de ordem, mas tem aqui uma oportunidade, obviamente, de nos dizer o que é que verdadeiramente quer para o país e o que é que poderia acrescentar no Parlamento. Antes de mais, gostava de apresentar os meus cumprimentos a todos os telespectadores. E dizer que o Partido Trabalhista tem no seu símbolo o significado que tem a ver com o seguinte: são 2 golfinhos à volta do povo a proteger dos tubarões. Há uns anos o tubarão era um engenheiro Sócrates e tudo o que o envolvia. Já nessa altura nós defendíamos o acabar da promiscuidade entre a política e os negócios. Um segundo tubarão foi o Dr. António Costa, mas este já espalhou sozinho. Dizemos nós nas últimas eleições que andava num triciclo, com 3 rodas, naturalmente. Uma roda que estava bloqueada, a outra só andava... Pois, um triciclo... um triciclo com 5 rodas é que eu nunca vi. Ai pá, mano, eu não estou a acreditar. Este senhor, o senhor Amândio é a personificação de todos os senhores dos cafés. Todos os senhores dos cafés da vila são o senhor Amândio. Todos. O senhor Amândio é como se o dono do café da vila de repente fundasse um partido. É o senhor Amândio. Estava para a esquerda, disparou a roda da frente e foi sozinho por aí fora. E foi apoiado, foi levado ao colo pelo Presidente da República. Agora, como é dificilmente o conseguirá aguentar. Mas o senhor diz, penso que não estou errado, de centro-esquerda. Portanto, que o seu partido se situa no centro-esquerda. Suponha esta hipótese do Partido Socialista estar a um mandato de ter maioria parlamentar no dia 31 e que o senhor tinha sido eleito e podia ser esse deputado. Recusava apoio ao Partido Socialista. Mas deixe-me responder. Além destes 2 tubarões, que já explicámos que um já está o assunto resolvido, já se espalhou sozinho, temos um tubarão em crescimento. E este tubarão em crescimento, que não vou referir o nome, mas toda a gente sabe quem é, precisa de ser combatido. E só há Convém que diga qual é, eu não sei, por exemplo. Pois eu também não. Mas vai perceber pelo resto da minha exposição. A única maneira de combater o tubarão em crescimento tem a ver com 2 medidas. Uma, apoiar os militares da GNR e os agentes da PSP, valorizando-os e fazendo com que não estejam a influenciar por um espírito de ódio e de perseguição. E no segundo, que será a novidade destas eleições, tudo fazermos para que se consiga eleger o número 1 por Setúbal, que é o Sr. Horácio Carapinha, e o número 2 por Lisboa, que é o Sr. Maia. São 2 representantes da etnia cigana. Sobre quem é que está a falar, tenho uma ideia, mas não quero arriscar. Mas já, de forma clara, são 2 representantes da etnia cigana. São 2 pessoas exemplares. Está a falar de André Ventura, concluo. Está a falar de André Ventura, concluo a partir daqui e retomo a minha pergunta, que é se o Partido Socialista precisasse de mais um deputado para fazer uma maioria e governar, e o senhor tivesse sido eleito, recusava ser esse deputado junto de António Costa?
Vamos lá ver, esse cenário já está afastado, porque o senhor está a colocar... Não. Está porque nessa altura o doutor António Costa já se demitiu. Não, se ele ganhar as eleições, como é que se demite? Não, só que ganha eleições. Ele só se mantém com uma maioria absoluta, que seria o desejo dele. Se ganhar com minoria, pode ter um apoio parlamentar maioritário que não seja só do Partido Socialista. O senhor... Porquê é que não metem ali o Carlos Daniel? Imaginem, na minha opinião, sinceramente, para mim, o Carlos Daniel, se o Carlos Daniel fundasse um partido, eu ia para lá. Eu estava atrás do Carlos Daniel, metiam ali só uma cena e metíamos o Carlos Daniel a falar durante 1h20. E estava bem. Estava fortíssimo. Eu sei que o código deontológico dos jornalistas não permite o Sr. Carlos Daniel de intervir dessa forma. Mas eu, sinceramente, para mim, é que o Carlos Daniel parece o professor ali. O gajo parece um professor ali, meu. É um bocado difícil isto. É complicado. Aceitava estar a apoiá-lo ou não? É a pergunta. Vamos lá. Albernas, tu estás com vontade de levar um time-outzito, tu, Albernas. Chegaste aqui há 2-3 minutos. 3 setlines fizeste. Agora a stream é só sobre debates? Porquê é que estás a ver debates desses partidos que não têm significância no Parlamento? Vai, mas é jogar, ó! Puto, Albernas, calma. Não é? Se calhar há outras pessoas que querem ver debates. Não é? Já pensaste nisso? Põe-lhe uma condição enorme que ele não conseguia efetivamente. Obrigado, João. Obrigado pelos 300 bits. Fosse exemplar neste país no que tem a ver com o combate aos corruptos. E esse ele não aceitaria de certeza. Muito bem. Espera, desculpa. E esse ele não aceitaria de certeza. Muito bem. Espera. Combate aos corruptos. E esse ele não aceitaria de certeza. Muito bem. Mâncio Madaleno é o presidente... Eu sinto que o Carlos Daniel... Ouçam, o Carlos Daniel faz um esforço do caralho para não se desmanchar a rir. Ouçam, reparem bem na pausa que o homem fez. Muito bem. O esforço... Eu, se estivesse ali naquela situação, eu não conseguia desfazia-me a rir. À frente. Mâncio Madaleno é o presidente do Partido Trabalhista Português, como já disse. Renata Câmara é a mais jovem candidata enquanto porta-voz do Movimento Alternativa Socialista, cabeça de lista em Lisboa. Diz, apesar de olhar o país a partir de uma parece a rei socialista, do Star Wars. Eu já vi que fizeram este meme, mas parece bué, por acaso. Então a alternativa? Isso não é bom sinal. Bom, nós dizemos que a geringonça não serve, mas não é por mera criação do MAS. Basta é nortenha, olhar para aquilo que são os dados. A nós preocupa-nos o estado da esquerda. Precisamente também por causa do crescimento da extrema-direita que temos assistido, nós estamos convencidos de que só é possível impedir um governo de direita e da extrema-direita se houver uma esquerda forte e combativa no Parlamento. Ora, quando nós olhamos para os últimos 6 anos, vemos que a esquerda perdeu completamente isso, também por causa da dependência que tem das próprias subvenções do Estado, não é? Isso cria uma certa dependência do regime. Este orçamento de Estado que foi reprovado não era qualitativamente diferente dos anteriores que foram viabilizados pela esquerda. Isto porque a esquerda está, de facto, amarrada a cálculos eleitorais, a saber quantos deputados é que vai ter, para garantir, assim, que mantenha os seus aparelhos, as suas sedes, os seus funcionários, tudo isso. Isto deixa as pessoas sem resposta. Eu sou professora, tenho 30 anos, sou precária, fui precária a minha vida... Ela tem 30 anos? Bem, quer dizer, eu também tenho 28. Eu não pensei nisto. Mas 30? Ela não parece nada ter 30 anos, ela parece ter tipo 22. What the fuck? Ela não parece nada ter, não parece nada ter 30 anos, meu. Como? Toda, e como eu, toda a geração que dizem que é a geração mais bem preparada deste país. Ela parece de minha idade. Se nós continuamos a ter dificuldade em pagar as nossas casas, em ter um contrato que é efetivo e não meramente precário. Não é nada. Se nós acreditamos sim... O que aconteceu ali? Em ter um contrato que é efetivo e não meramente precário. Se nós acreditamos sim na necessidade de ter políticas ecologistas, mas temos um governo que supostamente é de esquerda e aprova um aeroporto de Montijo... Mas concordará, eu ontem ouvia neste estúdio Catarina Martins e João Oliveira e tinham um discurso muito parecido com o seu. A grande diferença é receberem subvenções do Estado e terem apoiado o governo, ou há uma questão ideológica, há temas que não estão a surgir e a ser defendidos? Sim, há grandes diferenças. Por exemplo, até hoje eu não ouvi ninguém falar claramente da necessidade de recuperar o tempo de serviço dos professores. Falam-se muito de elefantes nas salas,
ainda não vi até hoje ninguém a defender intransigentemente o roubo, ou seja, que se acabe com o roubo que tem sido feito aos professores. Também no que se fala de médicos e do próprio Serviço Nacional de Saúde, nós temos muitos médicos, temos médicos jovens que todos os anos abdicam de fazer o seu exame de especialidade porque não têm vaga. Nós não temos falta de médicos. Oh, mas isso não tem vaga naquilo que eles querem, não é? A realidade é essa, porque vagas existem. Esta narrativa também chateia um bocado. Que é, epá, eu compreendo que hajam pessoas que queiram ir para uma especialidade específica, mas epá, se não têm nota para isso, não entram. Isso é o normal. Eu também não vou para a medicina porque não tenho notas para isso. Quer dizer, não vou porque também não tenho interesse. Mas mesmo que tivesse, se eu não tenho... Pois, exato, também não há vagas em aeroespacial, pá, quer dizer... É um bocado parvo, especialidades... Não, pá, eu sei que é uma redundância. No entanto, nesta situação, tenho que dizer isso porque eles querem mesmo ir para aquela especialidade específica. Ou seja, se eles quisessem só uma especialidade, podiam perfeitamente ir para especialidades onde há vagas, porque existem, meu. Há especialidades que não interessam a ninguém. Pois, não interessam a ninguém. Há grande generalidade, não é? Porque existem... Imagina, essas especialidades que não interessam a ninguém, são precisas pessoas para irem para lá. Logo, são as pessoas que têm menos notas. Isso é o sistema... O sistema de educação funciona assim. Em todas as coisas. Porque é que nos médicos têm que ser diferentes, meu? Pá, é um bocado... Opa, mas se há vagas... Ouve lá, Odinho, desculpa lá. Há vagas que ficam por preencher, mano. Desculpa lá, mano. Há vagas que ficam por preencher todos os anos. Precisamente por pessoas que não querem ir. Há médicos que não têm interesse em ir para essas especialidades. Não abrem mais vagas porque todos os anos entram aqueles X. Se calhar para essas especialidades não é preciso. Imagina, se tu me dissesse assim, Xi, é preciso mais médicos cardiologistas. Eu assim dizia-te, ok, então assim faz sentido abrir mais vagas em cardiologia. Mas será que é preciso mais cardiologistas? Ponto número 1. Se calhar há cardiologistas a mais e querem todos ficar a trabalhar nas grandes cidades. Se calhar não há nenhum que queira ir para o interior. Esse é que é o problema. O que vai para o interior, normalmente, fica lá e até ganha bastante bem, segundo sei. Mas pronto, a maior parte deles não quer ficar a trabalhar no interior. Quer ficar a trabalhar nas grandes cidades. Portanto, isso logo a partir daí põe-se logo um problema. E mais do que isso, pá, é uma questão de... Se vocês realmente são bons alunos... Que eu também não concordo com isso muito sinceramente, porque o facto de vocês serem bons alunos não quer dizer que vão ser bons profissionais. E isso acontece em imensos casos, em imensas áreas. No entanto, nesta questão dos médicos, eu estou com a Renata na questão dos professores. Acho que é um bocado... Pá, pronto, não vou dizer que não lhe fica bem, porque percebo que ela quer falar sobre isso, porque é professora, mas é um bocado estranho ela começar o debate com o seu próprio problema, que é muito provavelmente ela está nessa situação. Dos professores, portanto, isso é um bocado... Há aqui um conflito de interesses, correto? Agora, na situação dos médicos, pá, acho que é um bocado... Trabalho num serviço de especialidade e não se consegue médicos, porque não é um hospital de referência, não é atrativo. Pronto, ou seja, o Fábio, neste caso, precisava de médicos que, como não têm vaga nos hospitais das grandes cidades, ou num hospital que não é referenciado, neste caso... Não vão para lá porque ninguém quer. Ou seja, isto não é um problema. Isto é um problema dos médicos. Desculpem, mas tenho que dizer isto. Eu sei que provavelmente vai haver médicos que se vão chatear comigo. Pá, não tenho quaisquer problemas com isso. Eu já disse isto e volto a dizer. Isto é um problema de elitismo. É um problema de elitismo. Pá, desculpem-me. Desculpem lá. Se todas as outras pessoas têm este sistema e funciona... Imaginem, vocês vão dizer a um polícia... Perguntem lá a um PSP que tem que vir de Aveiro para Lisboa trabalhar... Perguntem-lhe lá se ele teve a opção de escolha. Foi colocado ali e foi. Perguntem a um professor que foi colocado em Mértola se ele quis ir para Mértola. Não quis. Foi para lá porque foi colocado lá. E não tem outra opção. Porquê que os médicos vão ter outra opção? O que é que faz um médico diferente de um professor ou de um polícia? Neste caso. Percebem o que eu estou a dizer? Epá... Man, é um problema que eles próprios criaram. Que é um problema de não querer entrar ou abdicar de uma especialidade. Ou seja, aquilo que eu acho não deveria... Aquilo que eu sinceramente acho é que não deveria existir um sistema em que não permita que vocês troquem de especialidade. Eventualmente. Eu não sei se isto funciona assim. Atenção, estou a falar um bocado à boca cheia. Mas a realidade é que eu não sei se é possível vocês... mudarem de especialidade, porque também não vamos privar uma pessoa de fazer a carreira que quer. Ok?
Não vamos privar uma pessoa de querer a especialidade e de continuar a lutar para ter essa especialidade. Agora, pá, se não há vagas numa, e se as pessoas estão lá há anos e anos e anos a fazer o exame e não entram naquela especialidade, pá, vão ter que ir preencher outra especialidade. Peço desculpa, mas vai ter que ser assim. É um bocado parvo. Quem abre as especialidades não abre mais vagas para manterem elitismo. E também é exatamente isso. Isso também é um problema da ordem. Isso é um problema da ordem, ó Doctor. Como é lógico. Ah, não é o Doctor, ó Gothic. Isso é um problema. Eu acho que, muito sinceramente, a ordem é que também está um bocado mal nessa situação. E depois é assim, abrem cursos na Católica e de repente o problema é a medicina do privado. Não é. O problema não é a medicina no privado, que se calhar até tem equipamentos e professores que vão ensinar melhor do que no público. O problema, de repente, é entrarem mais médicos para um sistema que não funciona claramente. Ou seja, vamos pôr mais médicos num sistema em que não há vagas. E a malta do público tem medo que a malta do privado lhes vá retirar lugares. Basicamente é isto. Pá, desculpem-me, mas é a interpretação que eu faço. Não vejo qual é que possa ser a outra interpretação. É o que é pagarem os cursos, mas isso já pagam. Isso já pagam os cursos noutras universidades. Qual é que é a diferença? Ou vamos automaticamente dizer que não há bons profissionais que se formam em privadas, é isso? É um bocado estúpido. Claro que é. Eu estudei na Católica. Eu estudei na Católica e posso assegurar que a qualidade do meu curso, pá, não quero estar a ser mauzinho com a malta do público, mas muito sinceramente, daquilo que se fala, o curso de Comunicação Social na Católica é o melhor. Portanto, do país. Portanto, é um bocado... Ou seja, a qualidade de ensino não tem que ser diferente. Não compares um jogador de futebol com uma pessoa que salva vidas, com pessoas, com polícias e médicos. Estás a responder a quem? Não estou a perceber, Azurara. Quem é que disse isso, o jogador de futebol? Estou a perceber. De onde é que essa conversa veio? É um bocado estúpida essa conversa. Na Católica compram notas. Epá, se compram notas não faço a mínima ideia, mano. Sei que há muita gente bem a chumar na Católica a toda a hora. Aliás, eu tive colegas meus que ficaram lá para aí 3 anos a repetir cadeiras. Portanto, epá... Não, sem sentido, não concordo. Peço desculpa. Sem sentido, não concordo. Os recursos estão no ranking. Olhem economia, por exemplo, e gestão. Está no ranking. Quer dizer que compram o ranking? Pá, é assumir que compram tudo, não é? Acho que é um bocado estúpido. Até porque lá está. Isso depois vem parte do pressuposto que é. A Católica tem dinheiro e há coisas que eu critico. Atenção, a isenção de impostos é uma delas. Já disse isto várias vezes. Critico, acho que não faz sentido nenhum. Sendo que é um negócio na mesma. Não faz sentido. No entanto, se a faculdade tem dinheiro, também tem dinheiro para contratar pessoas melhores. E logo a qualidade de ensino sobe. Gente bem, entre aspas, gente bem quer dizer malta rica. Estou a brincar. O bem é irónico, certo? É o que se costuma chamar, é essa malta. O valor total das propinas de medicina da Católica é um crime. Olha, sabes o que é que eu te digo? Se calhar é melhor a malta que vai estar para a Espanha a pagar balúrdios. Para isso ficam cá. Pá, comigo foi. A média de medicina na Católica é 14. Onde é que isso está escrito? Por acaso queria saber. Por acaso nem soube qual é que era a média de medicina na Católica. Onde é que isso está escrito? Por acaso queria mesmo perceber. Pá, pode ser erro meu, não sei mesmo. Atenção. Não vi. A média de economia na Católica, por exemplo, é para aí 17 ou 18. Portanto, não sei como é que são 14. Não sei onde é que a média é 14. Eu também duvido, sinceramente, mas pronto. Mas queria ver se... Pá, pode ser real, não sei. Bem, nós não temos vagas para esses médicos e temos todas as condições para o fazer. Da mesma Economia forma e gestão já foi para aí 17 ou 18. Em visita a regiões portanto, como o Barroso, não sei qual é que é agora, mas já foi para aí 17 ou 18. Tudo regiões onde querem fazer lítio por causa da Savana, da Galp e da Nordflex que quer fazer pagas aí para a Espanha para competir estudar com a Tesla. Isso são tudo grandes interesses económicos. Mas ninguém fala de como isso mas podem não criar é emprego também.
não vai criar emprego. Num dos casos vai criar 50 postos de trabalho, todos eles não para as populações. O que vai fazer é que toda a gente que vive da agricultura, da criação da vaca barrosã, por exemplo, que todos nós temos como muito querida, que vive de pequenos negócios de alojamento local, que vivem... O que está a passar que é só pessoas a baterem merdas ali atrás? Da sua ligação à agricultura, à água, tudo isso vai desaparecer. E muitas vezes tem-se colocado a questão do lítio como uma questão que diz respeito apenas às pequenas populações que estão nessas serras. Então, tudo isso vai dizer que vivem, querida, não para as populações. O que vai fazer é que... Mas podem criar emprego também. Não vai criar emprego. Andar a fazer baterias para competir com a da Terra d'Arga, tudo regiões onde querem fazer lítio, por causa da Savana, da Galp e da Nordflex, que quer fazer baterias para competir com a Tesla. Isso são tudo grandes interesses económicos. Mas ninguém fala de como isso Mas podem não criar é emprego também. Não vai criar emprego. Num dos casos vai criar 50 postos de trabalho, todos eles não para as populações. O que vai fazer é que toda a gente que vive da agricultura, da criação da vaca barrosã, por exemplo, que todos nós temos como muito querida, que vive de pequenos negócios de alojamento local, que vivem da sua ligação à agricultura, à água... Pois, eu não estou a perceber. Ou seja, eu não entendo aqui a relação... Então, quer dizer, a ideia é acabar com os carros a gasolina e diesel. E agora quer-se acabar com o lítio, então como é que se faz as baterias? Então, ou seja, vamos exportar, é isso? Ou vamos importar? Essencialmente, a ideia aqui é passarmos progressivamente para carros elétricos. O lítio é necessário e o impacto ambiental de exploração não se compara com as outras coisas. Pelo hidrogênio. Portanto, é que há carros a hidrogênio. A única maneira... Onde é que está esse estudo? Que os carros elétricos poluem mais a longo prazo que os diesel. É fazer carros tipo os dos Flintstones. Temos carros a hidrogênio. Quais? Quanto é que custam? Há um estudo que penso sueco. Processos de reutilização de metas alcalinos. O futuro é andar de bicicleta. 66 mil? Isso é acessível? Isso não é acessível. Hidrogênio é altamente instável e tecnologia não é viável. A Alemanha tentou isso e abandonou. É acessível. Durante os anos deixava baterias usadas no monte quando qualquer comprou enquanto não sabia o que fazer com elas. Carros a hidrogênio é o futuro. São 69 Mirai. Mirai é futuro. 66 mil. Foda-se, mano. Isso é uma javardice, mano. Ninguém consegue comprar esse carro, bro. Desculpa lá. Pelo menos ninguém numa família... Nenhum jovem consegue comprar esse carro, por exemplo. Vamos ser realistas. 66 mil euros, bro. Isso é o custo de um Jaguar. What the fuck? Tudo isso vai desaparecer. E muitas vezes... Às vezes tem que se fazer sacrifícios. Adoro essa mentalidade, é muito boa. A questão do lítio como uma questão que diz respeito apenas às pequenas populações que estão nessas serras, mas a Serra da Argemela a mina da Serra da Argemela vai contaminar o Zézer. O Zézer, que é um afluente do Tejo, vai contaminar a água, não é só da Serra da Argemela. Quando partidos como o Bloco de Esquerda e o PCP e o PAN dizem que nós temos que ouvir as populações, sendo que essas empresas recebem as populações e depois fazem ouvidos moucos às suas reivindicações, estão a tirar areia para os olhos, porque estão a dizer que seria minimamente aceitável a exploração de lítio. Não é, porque não é possível reverter os danos que isso causa. As causas é claramente a causa ambiental também. Que abastecem inclusivamente cidades como Braga e como Porto e como Lisboa. O problema do lítio não é um problema regional de agricultores que estão na serra. Nós temos que saber ouvir isso, porque isso vai ter impacto em todo o país. E o lítio é um dos exemplos claros, como a educação pública, como a falta de resposta que os professores têm, de como a falta de participação de outras forças nos debates condiciona a temática que está lá disponível para nós podermos debater. E é por isso que perdemos tempo a falar de coisas completamente anacrónicas, como a prisão perpétua, mas não falamos do lítio, não falamos da escola pública. Acaba de falar, Renata. Renata, desculpa lá, mas isso
é um bocado monopolizar aquilo que se fala. Então quer dizer, então só as tuas ideias é que são válidas para o debate? Isso é uma parvoíce autêntica. Se vivemos numa democracia, não é chegar ali e dizer, olha, agora só se fala disto, caguem na prisão perpétua. Pá, eu não concordo com a prisão perpétua, como é lógico. No entanto, chegar ali e assumir que agora de repente só se vai falar disto, então isso não é democracia. Só as tuas ideias é que contam para o debate. Pá, desculpa lá, Renata, mas tens que aprender um bocadinho, pelo menos alguma modéstia. Estamos a dizer que raramente falam de coisas que importam, mas é para isso que ela lá está. Olha, caramba. Então, mas é para isso que ela supostamente vai ter representatividade. Certo? Ela é que tem que trazer isso. É um assunto que lhe diz respeito a ela. Se calhar aos outros não lhes interessa falar sobre isso. Ela é que tem a responsabilidade de trazer isso à ordem do dia. Pá, isso é responsabilidade dela. Ou seja, está a mandar a boca de uma coisa que devia ser ela a trazer. Ela trouxe e bem, pronto. Está o assunto em cima da mesa. Então está a dizer que nos debates as ideias dos outros condicionam o rumo do debate. Isso é uma parvoíce. Mas claro que isso acontece. Claro que isso acontece e vai continuar a acontecer. Principalmente nestes debates em que, pronto, tem malta. Também já se ouviu falar aqui de elefantes. E no caso do Tino já se ouviu falar aqui de futebol. Agora vamos dizer que o Tino não pode estar ali a falar de futebol? Porque está a condicionar os temas do debate? Claro que não. É antidemocrático isso, meu. Pá, se ela se interessa por essa problemática, ela que traga a questão para a ordem do dia. Faz muito bem. A puxar sempre o mesmo assunto. Pô, mas isso é da responsabilidade. Isso é da responsabilidade das pessoas que lá estão. Nos debates. Pá, desculpa. É a responsabilidade dos candidatos. Não estou nada a distorcer. Em que medida é que eu estou a distorcer? Então o que é que ela disse? Diz-me lá tu o que é que ela disse, Luís. Que eu vou aceitar que... Eu ouvi aquilo que ela disse, mas vou aceitar aquilo que tu dizes que ela disse. Que é para eu perceber. Em que é que eu estou a distorcer aquilo que ela diz? Ela basicamente, aquilo que ela disse foi... que seria importante... Eu até vou recuar para ouvirmos outra vez, para ver se sou eu é que ouço mal. Como a falta de resposta que os professores têm, de como a falta de participação de outras forças nos debates condiciona a falta de participação de outras forças nos debates condiciona a temática que está lá disponível. A falta de participação de outras forças nos debates condiciona a temática que lá está inserida. Mas qual representação? Quem? Quais forças? Que forças é que ela queria ver a serem lá representadas? Essas forças vão ter representatividade quando forem eleitas pelos portugueses. Neste caso, se ela for eleita, ou neste caso, se tiver votos suficientes e for a Parlamento, ela própria consegue colocar lá essas ideias. Alguém partido de saber. Pronto, certo. Então, mas isso tudo certo. Agora não percebo é a crítica. Não percebo a crítica, isto é uma crítica. Claramente a causa ambiental também. Porque não é possível reverter os danos que isso causa. As causas é claramente a causa ambiental também. Que abastecem inclusivamente cidades como Braga e como Porto e como Lisboa. O problema do lítio não é um problema regional de agricultores que estão na serra. Nós temos que saber ouvir isso porque isso vai ter impacto em todo o país. E o lítio é um dos exemplos claros, como a educação pública, como a falta de resposta que os professores têm. Nós temos que saber ouvir isso porque isso vai ter regional de agricultura. E o lítio é um dos exemplos claros, como a educação impacto em todo o país. E o lítio é um dos exemplos claros, como a educação pública, como a falta de resposta que os professores têm. Ou seja, ela não... Man, a falta de resposta que os professores têm, depois de repente, isto é um problema para ela, supostamente. Ou seja, ela introduz 3 temáticas que são problemáticas para ela e de repente passa para essa ideia. A falta de participação de outras forças nos debates condiciona a temática que está lá. Isto para ela é um problema igual à falta de representação que os professores têm, à questão do lítio. Ela apresenta isso como sendo um problema. Não apresenta isso como sendo uma medida ou uma alternativa do partido dela. Isso é uma questão que ela é que tem que trazer. Ela é que tem que trazer isso à esfera pública. Se ela se preocupa com isso, é responsabilidade dela trazer isso para o debate. E eu nem concordo nem discordo. Acho é que ela está aqui a trazer uma cena como se fosse um problema quando é a responsabilidade dela. Como assim? Disponível para nós podermos debater. E é por isso que estamos
perdemos tempo a falar de coisas como... Então, mas imagina, ou seja, então ela apresenta os próprios problemas. Percebes? Tu apresentas o próprio problema que tens que ser tu a resolver. Porque, ou seja, isto ser um problema na tua cabeça é que é problemático. Porque, ou seja, tu vens quase dizer que os temas dos outros não são suficientemente relevantes e que os teus é que deviam estar a ser debatidos. É exatamente isso que eu estou a dizer. Ou seja, por muito que eu não concorde com a prisão perpétua, é basicamente estar a desvalorizar os temas que os outros partidos trazem à mesa para dizer não, os meus é que são importantes. Foi isto que eu interpretei. Não sei se estou a distorcer, segundo vocês estou a distorcer, não sei como. Já desconstruímos aqui a cena. A questão é que é sempre o mesmo tema. Então, mas isso lá está, é responsabilidade dos partidos que estão à mesa. Não é de responsabilidade de mais ninguém. Percebes? Completamente anacrónicas, como a prisão perpétua, mas não falamos do limite. Ok, Ross, manda-me essa pesquisa a fundo que fizeste, manda-me aí para o chat. Não falamos da escola pública. Acaba de falar, Renata, é a escola pública. Ok, eles vão mudar isso, tudo certo. Não percebo é que isso é um problema. Nossas perspectivas. Tiago Matos Gomes, bem-vindo também, é o presidente do Volt Portugal, o primeiro partido dito transfronteiriço europeu, portanto um partido que tem uma dimensão internacional e com núcleos já em vários países. A pergunta que eu lhe coloco é, sendo um partido geneticamente europeísta, o que é que o distingue particularmente de tantos, que são a maioria no Parlamento, que se definem como tal também? Muito boa noite. Costuma dizer-se que os últimos são os primeiros. Eu espero que, ao ser o último, seja o primeiro daqui a entrar no Parlamento. E vai ser o último a falar, o que também é uma vantagem. Eu quero ouvir este senhor antes de acabarmos com isto. Já, boa noite. Até porque se fala muito bem do Volt, como alternativa. A questão é, acho piada que alguns... Até parece que o país é feito à base de professores, segundo a Renata. Epá, nessa noção não discordo, porque os professores são a educação, logo, tecnicamente, são a formação, sim. Boa noite a todas e a todos os candidatos e agradecer à RTP porque sem a RTP, sem o Serviço Público de Televisão, não teríamos este debate entre partidos que não têm representação parlamentar. Dizer, desde já, que o Volt já tem alguma representação, tem em Coimbra, elegemos em Coimbra e tem um eurodeputado no Parlamento Europeu, tem 3 deputados no Parlamento holandês e tem 2 deputados no Parlamento da Bulgária. O que é que o faz acreditar que vai crescer decisivamente em Portugal ao ponto de poder ter representação parlamentar? Porque o Volt não é um partido de causas, é um partido com causas. É um partido que tem um projeto para a sociedade, tem um projeto de futuro, atendendo, obviamente, também aos problemas imediatos. É um partido, como disse, europeísta, mas é mais do que europeísta. Europeísta é o PS, o PSD também é um partido europeísta. Nós somos federalistas. Nós consideramos que eu tive desenvolvimento pessoal. Já está habituado a perder! Eu tive essa cadeira na faculdade. Podes reagir a este som magnífico? É de um amigo. Espero que gostes. Obrigado, Azevedo. Eu não vou ver isso agora a esta hora, vou ver à noite, mano. Não faço react agora. Agora estou a ver isto por acaso, porque estamos a ver isto. Mas não faço outras reacts. Eu tive desenvolvimento pessoal na universidade, por exemplo, com o meu professor. Salvo erro, penso que se chama José Manuel Soruia. Acho eu que é José Manuel, deixa-me ver, só para ter a certeza. Sei que é o professor Soruia, mas depois um gajo esquece dos nomes. José Manuel Soruia, acho que sim. Será? Sim. Professor José Manuel Soruia foi meu professor e deu desenvolvimento pessoal. Uma Europa mais democrática. Nós consideramos que uma Europa federal é aquela que pode dar resposta a uma Europa mais democrática. Em vez de serem os governos a escolher os seus representantes nas instituições europeias, devem ser os cidadãos. Olha, sabem quem é que esteve comigo nessa cadeira? A namorada do David Carreira. Nessa cadeira. Quem é que esteve comigo nessa cadeira? A namorada do David Carreira foi a minha colega nessa cadeira. Era da minha faculdade, era do meu curso. A Catarina... O que ela se chamava? Catarina aqui? Santos? É Santos, não é? Acho que sim. Escolher quem deve governar a Europa. Mas estamos em eleições legislativas, não estamos em eleições europeias. Normalmente as eleições europeias não se fala da Europa, só se fala dos assuntos nacionais.
ao menos o voto também... Não é Loureiro, é Carvalho, é isso mesmo. Europa, Carolina Carvalho, é isso. Sem as questões europeias. Carolina Santos, Catarina Santos, não, Carolina Carvalho. Das leis aprovadas no Parlamento Português são diretivas europeias. Exatamente, das europeias. Não sei pegar, nem a conheci sequer, estava na mesma aula que eu, mano. Se avançar, não falámos da escolha popular não podemos pensar na instância sobre não podemos pensar a soberania como no século XIX ou no século XX. A soberania hoje em dia é partilhada e estão a constituir-se blocos a nível mundial. E isso é outro problema. Eu não vi... Não deve haver da relação com a Europa. Considera que Portugal ganhou muito mais do que perdeu. Isso é evidente. É uma evidência. Portugal, sem ter entrado na então CE em 86 e agora a União Europeia desde 92, não seria o que é hoje, não teria as infraestruturas que tem, não seria um Estado moderno e democrático como é. E, portanto, seria uma espécie de uma Albânia do Ocidente. Mas a sua ideia é que vá mais além, que vá além disso. Obviamente. Nós estamos a meio da ponte. Voltar para trás para a margem onde estávamos, é voltarmos à tal soberania que já não se sabe muito bem o que é nos tempos que correm. Nós queremos avançar, queremos passar para a outra margem. E a outra margem é uma Europa unida, democrática, que são os cidadãos, e dar voz aos cidadãos nas instituições europeias. O professor de informática está um bocado... Olhando agora o que podem ser as prioridades da política, embora alguns naturalmente eles tenham abordado ao dizer o que podem levar para o Parlamento, gostava de centrar o debate na questão concreta do que podem ser as receitas do Estado, até que ponto se consegue aumentar essas receitas e até que ponto é possível ou não reduzir a despesa pública sem comprometer serviços essenciais, e obviamente a questão da saúde também se enquadra aqui, e retomo a conversa com o Jorge Nuno de Sá. Uma das questões principais é a que tem a ver com a gestão da pandemia. Como é que lhe parece que foi gerida e até que ponto é que podia ser diferente a forma de salvaguardar a saúde dos portugueses? Ainda bem que me coloca essa questão. Então o homem não falou quase nada. Porra. Foi este senhor que não falou quase nada? Ou foi a Renata Câmara que falou demais? Jesus Christ, man. Bem estranho. Bem. Olha, malta, se calhar ficamos aqui, não? Ficamos às 3 minutos. E não me tendo feito esta pergunta há bocado, o que é que... Este senhor já falou, portanto, sim, voltámos ao loop. Ficamos por aqui, depois voltamos à noite para ver o resto. Ainda temos 1 hora para ver, portanto à noite vemos. Não vou ver até ao fim, foda-se, Deus me livre, então temos uma live para fazer. Vá, maltinha, foi bom. Depois vemos a segunda parte a seguir.